Louvado seja Deus. Eu comecei ouvindo o Evangelho quando eu tinha... Logo que com 6 meses de idade, os meus pais mudaram para a casa da minha avó. E minha avó era cristã, mulher comprometida com o Senhor. E eu me lembro que eu era ainda muito criança. E ela me levava à igreja. Meus pais não eram, minha mãe ainda não era. Meu pai, muitos que o conheceu aqui, ele se converteu quase no finalzinho da vida dele, foi batizado aqui por nós. Mas eu ouvi o Evangelho desde criança. E minha avó, ela tinha o costume de usar uma estratégia de me chamar para ler a Bíblia, porque ela dizia que ela não estava enxergando mais direito, mesmo usando óculos. Mas eu sabia que ela enxergava. Hoje eu sei que ela sabia que ela enxergava. Mas ela sempre me convidava para ler a Bíblia. E após eu ler a Bíblia para ela, Ivaldo, ela então explicava para mim o que estava acontecendo ali. Minha avó foi uma das primeiras mulheres que semeou o Evangelho na minha vida. Para quem não sabe, eu recebi Jesus com 19 anos de idade. Eu era um garoto, ao contrário daquele que sou agora. Esse ano estarei completando, se Deus assim permitir, 5.5. É um motor potente, né? Se fosse um motor 5.5, até porque nem existe, né? Existe motor 5.5? Quem é mecânico aqui? Tem? Não tem não, né? Então eu estou nadando na maionese. Mas se fosse, já faz um bom tempo que eu entreguei minha vida a Jesus. Dentre todas as decisões que eu tomei na minha vida nesses 55 anos, pensando depois, a gente quando é criança já aprende a fazer escolhas e tomar decisões. Mesmo que não sejam certas, mas nós fazemos. Inclusive aquelas escolhas de obedecer e não obedecer os pais, é uma das escolhas que nós fazemos. Mas de todas as escolhas que eu fiz na minha vida, a escolha mais sábia foi de entregar minha vida a Cristo. Eu não estou dizendo isso para convencer você de que você tem que ser um cristão ou deve ser um seguidor de Cristo. Não, você toma as suas decisões. Até porque Jesus mesmo disse: quem quiser vir após mim, é quem quiser. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Ele faz um convite às pessoas. E também não chama pessoas perfeitas, porque se ele for chamar pessoas perfeitas, certamente ele não chamaria nenhum de nós, e nenhum de nós aqui estaria. Mas ele chama porque ele quer estabelecer um relacionamento de maior proximidade, de intimidade com essas pessoas que ele chama. E talvez você pergunte assim: talvez eu não tenha vindo ainda a Cristo, porque Cristo não me chamou. Então essa é a sua noite. A Bíblia diz assim: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Hoje Cristo te chama. Você pode fazer uma escolha. E você tem todo o direito de dizer assim: ainda não quero. Por quê? O direito de escolha Ele mesmo deu a você. Posso dizer para você que não será uma sábia escolha. Mas como conselhos, assim diz no mundo, né? Como conselhos, se fossem bons, eles não eram dados, mas eles eram vendidos. Embora eu não concorde com esse ditado. Mas na verdade, quando você protela a sua decisão por Cristo, você está colocando em risco a sua vida. Mas por que você está colocando em risco a sua vida? Porque na verdade, nenhum de nós sabemos o dia que nós vamos partir. Eu posso estar aqui falando agora para vocês, e amanhã vocês podem receber a notícia que o Senhor me recolheu. Não é a minha vontade? Claro que não é. Pergunta se é a vontade da minha esposa. Espero que não seja também. Pergunta se é a vontade dos meus filhos. Também não. No entanto, eu não posso assegurar a vocês que amanhã eu estarei aqui. E você também não pode assegurar a você mesmo que amanhã você estará aqui. E a questão não é morrer, porque morrer todos nós vamos morrer. É para onde iremos depois que nós morremos. Porque essa vida, ela é temporária. Uns terminam aos 55, outros terminam aos 80, 90, 100, um pouco mais. Outros terminam tão cedo, outros não chegam nem a nascer. Ouvimos um depoimento de um pastor que estava muito feliz pela filha, ia ser o primeiro neto, a primeira neta, né? Que ele ia ser avô, e ela já estava grávida de 6 meses.
o pai parece que estava muito mais feliz do que a própria filha, embora todos estivessem felizes, mas ele estava comemorando o primeiro neto, o avô, né? Então, o primeiro neto, a primeira neta. E infelizmente, aos 6 meses de idade ainda, de gestação ainda, a criança faleceu. Isso é para mostrar para nós que não existe tempo, idade. Se você for no cemitério, você vai encontrar nas lápides as mais diversas idades, as mais longas aquelas mais novas. E quando você protela de entregar sua vida a Cristo ou de ser um seguidor de Cristo, seja como for, você está colocando em risco a sua eternidade. Então, se você ainda não fez isso, não deixe para amanhã, porque não há garantia de amanhã. Eu sempre digo uma coisa: quando você vai pisar o pé no amanhã, são 11 horas e 59 minutos e você está contando os segundos para pisar no amanhã. A hora que você for pisar no amanhã já não é mais, é hoje. Então não há amanhã. Então o que você tiver que decidir, decida hoje. Quero convidar você a ler apenas um versículo no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 11. Eu vou insistir um pouco mais. Talvez você diga assim: pastor, mas como é que é esse papo de entregar a vida a Cristo? É só erguer a mão, tem que erguer o pé, tem que vir à frente, tem que ajoelhar? O que tem que ser feito? Olha, para te ajudar, nós temos aqui o que nós chamamos de PEC. O que é o PEC? Pregando o Evangelho à criatura. Jesus Cristo, ele deu algumas orientações e algumas ordens para os seus discípulos. Dentre elas, diz assim: vá por todo mundo e pregue o Evangelho. Ele diz assim: cure os enfermos, ressuscitem os mortos, façam muitas coisas em meu nome. Mas, não esqueça de pregar as boas novas de salvação. O que é as boas novas de salvação? É uma mensagem, a mensagem da cruz, aonde vai levar você à consciência do atual estado espiritual em que você se encontra. E que para você sair desse estado espiritual que você se encontra, é necessário então que você ouça as boas novas, e após ouvir as boas novas, você tome uma decisão na sua vida. O homem, ele entende que ele está vivo só porque ele está vivo fisicamente, e porque as suas emoções estão ativas, e ele considera isso estar vivo. E nós não podemos negar o fato de que isso é parte da vida. Mas o homem não é somente corpo e alma, mas ele também possui um espírito. E a parte do homem que se relaciona diretamente com Deus não é o seu corpo, muito menos a sua alma. A parte do homem que se relaciona diretamente com Deus é o seu espírito, porque Deus é espírito. E a palavra de Deus nos diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você pode expressar a sua adoração através do seu corpo, das suas emoções, mas o seu contato com Deus se dá através do espírito. Se você desejar, você pode nos procurar no final do culto. Você que ainda talvez tenha ouvido a mensagem do Evangelho, ou parte da mensagem do Evangelho, mas ainda não tenha tomado a decisão, eu posso marcar um encontro com você. Nós vamos nos encontrar durante 5 dias, uma vez por semana. Eu quero propor para você anunciar as boas novas de salvação. E no final, você vai ser obrigado a tomar a decisão que eu quero, não. Você vai ser só obrigado a tomar uma decisão: a de seguir a Cristo, mesmo em meio às suas imperfeições, ou a de não continuar seguindo a Cristo e continuar vivendo em meio às suas imperfeições. Vou repetir para você: de todas as decisões que eu tomei, e olha que eu não tomei poucas decisões, a mais sábia foi entregar a minha vida a Cristo. Isso me fez uma pessoa perfeita? Não. Mas Cristo tem me transformado dia após dia. Esse é o desejo dele: transformar as nossas vidas, para que nós nos tornemos cada dia mais parecidos, não com a celebridade que nós admiramos, nem muito menos parecido com os nossos ancestrais, mas parecidos cada vez mais com Cristo. Amém? Êxodo capítulo 12, verso 11 diz assim. Pode pegar meu óculos aqui, tem depois? Não, Michele. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado nas mãos. Coma apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor.
Nós sabemos que algumas pessoas, ou o mundo, ou parte do mundo, todo mundo de certa forma comemora esse dia. Uns começam um pouco antes, se abstendo de determinados alimentos, como por exemplo carne. Então chega num dia e não vai comer carne, vai comer o peixe. E outros entendem que a Páscoa é o dia de você presentear os adultos e as crianças com ovo de Páscoa. Outros entendem de outra forma, mas a questão é que todo mundo acaba de uma forma ou de outra, ou certo ou errado, acabamos comemorando a Páscoa. Se você for olhar um pouco para a história da Páscoa, para os judeus, ela tem um significado. E tudo começou lá com os judeus. Tem um significado. Eles comemoram, toda vez que chega essa época em que eles comemoram a Páscoa, eles comemoram a libertação do seu povo do cativeiro egípcio. Para quem não sabe, o povo de Deus foi escravizado durante 400 anos, talvez um pouco mais. Se você pensar em 400 anos, tendo em vista que a média de uma geração hoje é 25 anos, se você dividir 400 anos por 25, 16 gerações passaram e foram e viveram escravizadas no Egito. Não é pouco tempo. Tem pessoas que nasceram escravas e morreram escravas. Nunca souberam o que era liberdade. Nunca souberam o que era ser, como nós dizemos no dia de hoje, ser dono de si próprio, do seu próprio nariz. Sempre tiveram que ser escravos. Mas um dado momento Deus ouviu o clamor daquele povo e conta a história que Deus enviou um homem por nome Moisés para ser o libertador daquele povo. Deus iria libertar aquele povo por meio de Moisés. E assim aconteceu. Deus primeiro começou enviando todas as pragas para ir provando para o faraó, não que ele precisava provar, mas faraó precisava entender que ele era Deus. E quando chegou na 10ª praga, nós sabemos que todos os primogênitos de cada família morreu. Então o povo foi liberto e depois começou a peregrinação dele para o deserto. É isso que o judeu comemora, a libertação do cativeiro egípcio. Para nós cristãos, na Páscoa, nós já comemoramos a ressurreição após a morte de Cristo. Uma das últimas festas que Jesus participou foi a Páscoa. E Jesus disse assim, olha, pouco tempo antes de ele ser crucificado, ele disse assim, olha, eu ansiei, eu desejei muito participar dessa festa com vocês. E Jesus então participou da última Páscoa aqui com os discípulos e instituiu a primeira ceia. Mas não é somente isso, porque com a ressurreição de Cristo, os cristãos também, eles não comemoram a libertação de um cativeiro geográfico, de um lugar, mas os cristãos eles comemoram a libertação de um cativeiro espiritual, o qual o homem sem Cristo, ele sempre se encontrará, porque ele sempre será cativo, prisioneiro, escravo de um cativeiro chamado pecado. Portanto, esse dia traz com ele, eu poderia dizer que eram algumas alegorizações literais, muito mais amplas do que aquilo que nós imaginamos. Eu queria falar um pouquinho com você sobre isso hoje. Quero ser bem rápido. É apenas uma lembrança, não é uma mensagem. É só relembrar para vocês o que nós estamos comemorando. Eu sei que talvez hoje você tenha comido o seu ovo de Páscoa, talvez, não sei se você colocou orelhinha de coelho, se você saiu saltando que nem coelho, não sei o que você fez. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. O real motivo da nossa comemoração não é o coelho, mas é o cordeiro. Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascual. Embora o mundo, assim como, infelizmente eu digo, quando chega no Natal, de quem é que o mundo lembra? É o Papai Noel. O Papai Noel pegou o lugar do nosso Salvador outra vez. Assim como o coelho veio e tomou o lugar do nascimento do nosso Salvador, quando chega o Natal, ele toma o lugar também do nosso Senhor. Mas eu queria que essa noite você lembrasse que a Páscoa tem um significado muito profundo. Eu queria falar para você o que a Páscoa levou para o povo judeu e o que a Páscoa também está trazendo para nós. A Páscoa levou presos a liberdades.
Êxodo capítulo 6, verso 6, diz assim: por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os livrarei da escravidão, e os resgatarei com um braço forte e com poderosos atos de justiça. Como eu disse, o povo judeu ficou escravizado durante 400 anos. A Bíblia não fala quanto tempo esta geração ficou clamando por socorro, mas a Bíblia fala que Deus ouviu o clamor do seu povo. Qual foi o momento que ele ouviu o clamor do seu povo? A Bíblia não deixa tão claro assim, eu não poderia afirmar para você. Mas a verdade é que existia um povo que estava clamando. Enquanto o povo clamava, Deus estava ouvindo. E num dado momento, Deus então decidiu levantar um homem por nome Moisés, para que por meio deste homem, ele pudesse trazer muitas pessoas que estavam presos à liberdade. E Deus cumpriu a sua promessa. Ele foi lá e tirou o povo que estava escravizado durante 400 anos. Tirou daquela terra. Depois começou a peregrinação dele. Ele disse: olha, eu vou tirar você desses lugares. Vocês são presos, vocês são escravos, vocês não são livres. Mas eu vou tirar vocês desse lugar para torná-los livres. E vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Uma terra excelente. Uma terra que vocês não conseguem imaginar. Eu vou fazer isso, e Deus cumpriu isso. E o judeu, quando ele lembra, quando ele chega nesse dia, ele comemora. Ele comemora porque ele tem motivos para comemorar. E talvez você possa dizer: que motivos tenho eu para comemorar? Sendo então hoje uma comemoração em que os judeus comemoram a libertação de um cativeiro que um dia eu nunca fui preso. Pois é, mas você pode comemorar a Páscoa, porque assim como Deus usou Moisés para trazer a libertação do povo do cativeiro egípcio, Deus usou Jesus para trazer a libertação do cativeiro do pecado que eu e você nos encontrávamos. Romanos capítulo 6, verso 18 diz assim: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Quantas pessoas acham que viver livre é não assumir ou não ter um compromisso com Deus e com os valores morais de Deus? Não, é o contrário. Porque a Bíblia diz que de tudo aquilo que o homem é dominado, do mesmo ele está sendo feito escravo. De tudo aquilo que você não consegue se livrar, você já se tornou escravo. Você pode se tornar escravo de uma roupa, você pode se tornar escravo de um vício, você pode se tornar escravo de um vocabulário, você pode se tornar escravo de um trabalho. E se nós podemos nos tornar escravos de todas essas coisas, muito mais nos tornarmos escravos do pecado. E a palavra de Deus diz que nós somos libertos do pecado. Hoje o pecado habita em nós? Sim, ele habita em nós, mas ele não é mais Senhor da nossa vida. Quem passou a ser Senhor da nossa vida agora é o Senhor das nossas vidas, mediante a habitação do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. O pecado antes exercia tal domínio sobre a nossa vida que nós não tínhamos mais controle. Nós o servíamos todas as vezes que ele pedia para fazer aquilo. Pedia não, ele impunha para nós o que ele queria que nós fizéssemos, nós o obedecíamos. Mas hoje não mais. Nós somos libertos do cativeiro do pecado. Talvez isso seja utópico para muitos, porque nós não conseguimos ver, nós não conseguimos tocar essa questão de pecado. Mas a verdade é que ele existe dentro de nós. Mesmo aquele que tornou-se habitação permanente do Espírito Santo de Deus, mesmo essas pessoas, dentre elas estou eu, nós ainda, se não cedermos à voz do Espírito, nós ainda somos influenciados pelo pecado. No entanto, não somos mais dominados por ele. Por isso, a Páscoa levou aqueles que estavam presos à liberdade. E hoje a nossa Páscoa nós devemos comemorar, porque nós éramos presos ao pecado, escravos do pecado. E hoje nós nos tornamos libertos do pecado. Diga comigo: eu hoje estou liberto do pecado. A Páscoa também levou anônimos à fama. Josué 2:11 diz assim: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e que vocês fizeram a leste do Jordão com Seão e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Veja que no livro de Josué ele está dizendo assim: nós temos ouvido a respeito de um povo, mas de um povo que ainda eles não conheciam, era um povo anônimo,
Mas era um povo anônimo que agora estava sendo guiado por Deus. Um povo que não tinha nome, um povo que não era conhecido, um povo que na realidade vivia escravo e que não tinha direitos de poder viver a sua própria vida como ele assim desejava. Mas agora então Deus levanta esse libertador e levanta um grande povo e tira aquele povo do Egito. E agora ele começa a levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. E esse povo que um dia não era nem sequer mais conhecido, Deus torna esse povo famoso. Tanto é que quando o povo começa a sua peregrinação, quando começa a caminhada, quando começa sob a liderança de Josué, começa a conquistar as terras, o povo começa a temer. Sabe quem é esse povo? Aquele povo que saiu do Egito, que nós nem sabíamos que habitava lá. Deus levantou aquele povo no Egito, sob a liderança de Moisés, e agora o seu substituto Josué, eles estão conquistando toda a terra. Era um povo que não tinha nome, era um povo anônimo, era um povo que ninguém dava nada por ele, mas agora se tornou um povo famoso. Sabe por quê? Porque a Páscoa trouxe isso. Páscoa significa passagem. Nós éramos um povo talvez anônimo, mas Deus nos tornou um povo famoso. Mas não famoso para nós sermos famosos, mas que por meio de nós o nome de Cristo se tornasse conhecido. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Sabe para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, Deus não chamou a Câmara de Deputados, Deus não chamou os reis, Deus não chamou celebridades para anunciar sobre as grandezas daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus pode fazer. Mas Ele escolheu um povo, e você faz parte desse povo. Você é alguém privilegiado. Quantas pessoas gostam de tirar selfie com celebridades? Eu mesmo, se eu encontrasse hoje com o Bolsonaro, eu queria tirar uma selfie com ele. Talvez se você encontre com uma celebridade que você gosta muito, você vai pedir uma selfie, pedir uma foto, como dizia na minha época, tirar um retrato. Hoje está até ultrapassado isso, né? Mas a verdade é que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus. Nós somos representantes do Altíssimo. Você pode sentir-se privilegiado porque você foi promovido na sua empresa. Você era simplesmente um ajudante geral, não desmerecendo a profissão, mas de repente você agora foi promovido para ser gerente dessa empresa. E você está se sentindo o cara, ou está se sentindo a mina. Mas deixe-me dizer algo para você. Melhor do que todas essas coisas é você ser embaixador daquele que criou os céus e a terra. Fazer parte de uma geração eleita, de um povo santo, de uma nação santa, de um povo, ele diz assim, um povo exclusivo. Quando ele diz exclusivo, ele está dizendo assim, eu quero um povo que seja somente meu. Eu não quero um povo que fique dividido entre eu e os prazeres do mundo. Eu quero um povo que seja meu, que acredite em mim, que me sirva, que tenha o seu coração voltado para as minhas coisas, que valorize os meus valores, que viva a vida que eu dei a eles, mas viva uma vida de tal forma que venha glorificar o meu nome, e não em busca de fama. A Páscoa levou anônimos à fama. A Páscoa também levou serviçais ao senhorio. Deuteronômio 28:13 diz assim: o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes ordeno, e se seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca estarão por baixo. Isso só foi possível quando aconteceu a libertação, quando aconteceu a Páscoa. Deus tornou pessoas que eram apenas serviçais em senhores, pessoas que eram escravos e que depois passaram a ter escravos ao seu serviço. Eu quero que você entenda uma verdade. Um dia você foi serviçal do pecado, hoje não, você é senhor dele. Mas pastor, por que às vezes ainda parece que eu me encontro na condição de serviçal do pecado? Estou servindo ao pecado. É porque você ainda não se apropriou dessa verdade, se é que você nasceu de novo. Porque todo aquele que nasceu de novo não é mais escravo do pecado, não serve mais ao pecado. Ele está sempre confrontando com o pecado, está sempre labutando, está sempre lutando com o pecado, mas ele não é mais escravo do pecado. Romanos 6,17 diz assim:
Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, olha o que ele está dizendo, embora vocês tenham sido escravos do pecado, mas hoje passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo está enfatizando, vocês não são, vocês foram. Por isso o evangelho ele traz uma mensagem verdadeira de aquilo que você foi, mas também traz a verdade daquilo que você é, e que você não precisa ser aquilo que você foi, porque quando Cristo apareceu em sua vida, quando Cristo te resgatou, quando plantou em você o Espírito Santo, você não precisa ser mais a pessoa que você foi. Você agora é portador do Espírito Santo de Deus. Você não é mais agora um escravo do pecado, você não serve mais ao pecado, você é senhor dele. Pessoal, mas por que às vezes isso não acontece com a gente ainda? Eu vou contar a história do palhaço outra vez, eu sou obrigado. A história do palhaço, quem não conhece a história do palhaço aqui? Então vale a pena contar. Havia uma igreja evangélica, do outro lado da rua, um pouco distante, havia um circo. E o pastor começou a ficar muito triste, William, porque o pastor começou a perceber que os membros da igreja não estavam vindo mais ao culto. Mas o que entristeceu mais o coração do pastor não foi as pessoas não irem mais ao culto, mas ele descobriu, Maurício, que as pessoas deixavam de ir ao culto porque estavam indo no circo. O culto começava às 7 horas, e o espetáculo começava às 7 horas. As pessoas acharam melhor, ao invés de ir para a igreja, elas irem ao circo. E o pastor começou a ficar indignado com isso. Por que as pessoas preferem tanto ir no circo ao invés de vir à igreja? Um dia, uma segunda-feira pela manhã, ele falou assim: eu vou conversar com o palhaço. Porque disseram para ele assim: pastor, eu fiquei sabendo que é o seguinte, não é por causa do leão que tem lá, não é por causa dos acrobatas, é por causa do palhaço. Ele falou assim: eu preciso conhecer esse palhaço. E foi ao circo. Perguntou: quem é o palhaço? Quem representa aqui o palhaço? Ele falou assim: sou eu. Eu falei: posso ter um minuto de conversa com você? Ele falou assim: claro. Ele falou assim: eu sou pastor da igreja do outro lado. Eu tenho observado que as pessoas têm deixado de vir à igreja, e eu fiquei mais triste porque elas estão deixando de ir à igreja para vir assistir o seu espetáculo. Me diga uma coisa, o que você fala que faz com que as pessoas deixem de ir à igreja e venham assistir o seu espetáculo? E o palhaço disse assim: ah, pastor, é muito simples. Ele falou: como é muito simples? Eu não falo nada demais, eu falo das coisas do cotidiano, da vida, mas só com uma diferença, e que certamente o senhor não deve fazer isso na sua igreja. Ele falou: qual é a diferença? Se eu também falo das coisas da vida, mediante a palavra de Deus, mas estou sempre apresentando. Ele falou: é que o senhor fala de uma verdade, mas como se fosse uma mentira. E eu já falo de uma mentira aqui, mas como se fosse verdade. Por isso eles preferem estar aqui. A gente fala de uma verdade, e dentre as verdades que nós falamos, é que nós somos libertos do pecado. Mas nós falamos de uma verdade como se fosse, sabe o quê? Uma mentira. E o diabo vem e fala para a gente de uma mentira, como se fosse verdade. Sabe qual é a mentira que ele conta? Você ainda não é liberto, você ainda é escravo do pecado. Mas ele fala de uma forma que a mentira dele se torna o quê? Verdade para a gente. E o Espírito Santo fala de uma verdade para nós, mas a gente recebe como se fosse uma mentira. Por isso que algumas pessoas ainda vivem escravizadas, mas não precisam viver mais. O pecado habita em nós, mas ele não exerce mais domínio sobre as nossas vidas. A Páscoa levou também capachos à honra. Você, toda vez que entra na igreja, certamente você não consegue pular aquele capacho que está ali. Todo mundo sabe que é um capacho, né? Aquele tapete que está na entrada, onde você pisa, esfrega o seu pé. Alguém se pisa em algum dejeto lá fora, já aproveita, limpa o sapato no capacho. Porque o capacho é para isso mesmo, para você pisar, para você limpar o pé, para você muitas vezes esfregar alguma coisa, deixar os resíduos lá dentro para não sujar aqui dentro. Pois é, o povo de Deus era feito capacho, escravizados, pisados, humilhados. E assim era eu e você também, porque o pecado fazia isso conosco. Ele pisava, nos humilhava, e muitas vezes nós nos divertíamos enquanto ele pisava na gente e nos humilhava. Quantas pessoas nessa hora agora estão se prostituindo?
Quantas pessoas estão se embriagando? Quantas pessoas estão talvez fazendo uso de droga nessa hora? Estão se divertindo, mas se esquecem que o pecado está fazendo deles o quê? Um capacho, está pisando, está humilhando, está destruindo a vida dele, está destruindo a vida da família, está destruindo a vida de filhos, mas ele não abre os olhos para enxergar isso. Mas a Páscoa levou essas pessoas que eram capachos à honra. Olha o que diz Êxodo 11, 2 e 3. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em autoestima no Egito. Interessante, né? Moisés, quando chega, ele não é bem-vindo. Até porque Moisés tem um histórico do quê? Moisés foi um homicida. Ele fugiu do Egito porque ele matou uma pessoa lá. Ele matou um egípcio. E por conta disso ele fugiu, fazia parte do plano de Deus. É verdade. Quando Deus chama ele, levanta ele, ele volta para o Egito, mas o povo não recebe bem ele. Até o próprio povo de Deus. Mas é interessante que nesse momento que vai acontecer a Páscoa, a passagem, a libertação do povo, aquele povo que era considerado um capacho, que era pisado, que era humilhado, Deus diz assim: eu vou levantar esse povo e vou honrar esse povo e vou honrar Moisés. E é isso que Deus quer fazer conosco também. Quer fazer com que você deixe de ser um capacho, humilhado, escravizado, e passe a ser honrado. 1 Coríntios 6, 2 diz assim: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Quando a gente lê essa passagem, para algumas pessoas pode chamar assim: esse povo é um povo muito pretensioso. Eles acham que eles vão nos julgar. Nós não achamos. Nós temos certeza. E não temos certeza por causa de nós mesmos. Temos certeza porque Deus afirma isso a respeito de nós. Ele está dizendo: vocês não sabem que os santos é que vão julgar o mundo? Se vocês vão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas menos importantes? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Os anjos caídos que desobedeceram a Deus, um dia nós vamos julgar eles. Sabe por quê? Um dia nós somos um povo que éramos pisados, humilhados, éramos capachos. Mas um dia, e já começou, nós seremos honrados. Mas é necessário que você se aproprie dessa verdade. Um dia você vai sentar num lugar onde você vai julgar juntamente com todo o povo de Deus, o povo que rejeitou a Deus. Você vai julgar os anjos que rejeitaram a Deus. E talvez você diga assim: mas eu vou fazer isso se você permanecer com o Senhor. Se você não entregou sua vida, entregar sua vida ao Senhor e perseverar até o fim, você vai fazer parte desse grupo. Porque não fazemos mais parte de um povo humilhado, de um povo desprezado, mas de um povo que Deus vai levantar e honrar a todo momento. A Páscoa levou também oprimidos ao descanso. Êxodo 3:17 diz assim: prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, e quantos zeus você quiser, terra onde manam leite e mel. Olha que interessante. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele estava levando para um lugar onde já existia um povo. Só que Ele diz assim: o povo que ocupa aquela terra indevidamente. Aquela terra pertence ao meu povo, e eu vou dar a ele. Mas esse povo era um povo que estava sendo o quê? Oprimido. Mas ele dizia assim: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra onde vocês vão poder descansar, uma terra onde o que vocês plantar vai dar. Inclusive durante 6 anos vocês vão plantar. Quando chegar no 7º ano vocês não precisam nem plantar, porque durante 2 anos vocês vão comer sem precisar plantar nada. Enquanto isso a terra descansa. Vocês não serão mais oprimidos, vocês serão um povo que viverão no descanso. A Páscoa trouxe oprimidos ao descanso. Eu quero dizer para você: se você é alguém que está vivendo oprimido, Deus quer trazer você para um descanso. E se você é alguém que já nasceu de novo, mas talvez está fraco na sua fé, está vivendo oprimido, não acredite numa mentira como se fosse uma verdade, mas acredite na verdade como verdade, que Deus prometeu libertar o seu povo da opressão e libertou, e Ele continua libertando o povo da opressão. Mateus 11:29 diz assim:
tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E ele finaliza dizendo: e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quantas almas estão atribuladas? Quantas almas estão machucadas? Quantas almas estão feridas? Quantas almas estão se sentindo traídas? Quantas almas estão desesperançosas? E eu não estou dizendo fora da igreja, dentro da igreja. Mas se a Páscoa trouxe, levou oprimidos ao descanso, porque estamos vivendo os oprimidos? Qual é o motivo de vivermos dessa forma? Não precisamos. Por último, a Páscoa levou arruinados ao recomeço. Êxodo 12:2 diz assim: ele deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. É interessante que existia um calendário até o povo chegar no dia do quê? Da Páscoa. Quando chegou no dia da Páscoa, ele falou assim: esqueça tudo o que aconteceu. Esqueça o calendário. Esqueça que é terça, que é quarta, que é quinta, que é sexta, é sábado e domingo. Esqueça tudo isso. Porque agora vai começar uma nova história na vida de vocês. O primeiro mês do ano para vocês vai ser agora. O primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano. Vocês vão começar. Por isso que o calendário do povo judeu é diferente do nosso calendário. Nós estamos vendo um calendário grego, mas eles ainda não. Por quê? Porque eles têm um calendário que Deus formou para eles. Ele está dizendo assim: olha, esqueça tudo o que aconteceu com vocês. Até agora vocês viveram 400 anos arruinados, escravizados. Mas agora eu coloco um ponto final nessa história e vou começar a escrever uma nova história. Vai ser um recomeço na sua vida. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que o dia que nós nascemos de novo, independente se você já tinha vivido 10 anos, 15 anos, 20 anos, se era terça, se era quarta, se era quinta, se era sexta, esqueça tudo isso. Você nasceu de novo, você é nova criatura e você precisa viver esse recomeço. Quantas pessoas estão vivendo o presente? Estão no presente, mas ainda vivendo no passado. Querem recomeçar, mas como se fosse um povo arruinado. Não, você não é um povo arruinado. Você pode ter sido uma pessoa arruinada um dia, porque o pecado te humilhou, porque um dia Satanás ele te envergonhou, porque um dia ele até convenceu que você era livre, enquanto você era escravo. Mas hoje é que você é livre. Ele te convenceu que você era uma pessoa de sucesso, enquanto que você era uma pessoa arruinada. E hoje ele quer dizer para você que você é arruinado, mas é hoje que você é uma pessoa de sucesso, porque hoje você é liberto em Cristo Jesus, e você tem um novo recomeço na sua vida. Todas as coisas se passaram e tudo se fez novo. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero terminar essa mensagem. Apocalipse 2:5 diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. A Páscoa trouxe um povo arruinado para recomeçar tudo outra vez. Talvez você esteja se sentindo uma pessoa arruinada, destruída, frustrada, fracassada, não sei. Todos nós talvez em algum momento já nos sentimos assim. Nem que seja por um breve período de tempo, por um momento, mas já nos sentimos assim. O Senhor está dizendo: olha, seja pela causa A ou pela causa B, pelo motivo A ou pelo motivo B, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no início. Deus está dizendo para você hoje aqui, ó, hoje é o dia do seu recomeço. Hoje você pode recomeçar. Ah, mas eu me encontro numa situação hoje que nem sei se existe recomeço. Existem dois momentos na Bíblia que a Bíblia diz que o impossível, ele se refere uma hora ao homem e outra hora se refere a Deus. Um momento ele diz assim: tudo é possível para aquele que crê. Mas depois ele diz assim: para Deus tudo é possível. Talvez você não tenha fé nesse momento para crer que é possível um recomeço na sua vida. Mas eu quero dizer para você, se você não crê, porque tudo é possível que crê, eu quero que você saiba que para Deus tudo é possível, inclusive mudar a situação que você está vivendo. Eu termino essa mensagem dizendo para você: nunca se esqueçam, a Páscoa levou e leva presos à liberdade. Você era alguém preso, mas hoje é alguém livre. A Páscoa levou e leva anônimos à fama. Lembra-se de Davi? Quando Jessé chegou, Samuel chegou e falou para Jessé assim: cadê os seus filhos que vão ungir aqui? Um deles vai ser o rei.
pai trouxe todos os filhos, falou, acabou. Ele falou assim, tem um lá, esquecido, está lá cuidando das ovelhas, traga ele. Quando trouxe, justamente aquele que era um anônimo, um esquecido, era aquele que Deus tinha escolhido, tornar um anônimo e levar a fama. Quem não conhece a história de Davi hoje? Quem não conhece? Nunca se esqueça, a Páscoa levou e leva serviçais ao senhorio. Como pode, né? Um povo que um dia era serviçal, era escravo, depois passou a ser um povo onde outras nações passaram a ser o quê? Escravos dela. Quantos escravos tinham os próprios judeus depois? Mas Deus disse assim, olha, mas não trate eles mal. Porque lembra que um dia vocês foram escravos lá? Embora eu estou permitindo que vocês tenham pessoas que sirvam a vocês aqui, mas eu não quero que vocês tratem mal, porque trataram vocês mal lá e eu libertei eles. Então eu permito que vocês tenham, mas tratam eles bem. Tratem eles bem. Nunca se esqueçam que a Páscoa levou e leva capachos à honra. Pessoas que são pisadas, humilhadas, descaracterizadas, descredibilizadas. Deus leva essas pessoas à honra. A Páscoa, ela levou e leva oprimidos ao descanso. E a Páscoa leva arruinados ao recomeço. Ali está escrito a palavra Páscoa, que significa passagem. Toda vez que você lembrar da Páscoa, saiba que você foi um preso, mas está livre. Que você foi um anônimo, mas hoje é famoso não por causa de você, mas por causa do Espírito Santo que habita em você. Um dia você foi um serviçal do pecado, hoje você é senhor dele. Um dia você foi uma pessoa que foi pisada por muitos, humilhada por muitos, foi feito de capacho, mas hoje Deus te honra. Hoje, aliás, ontem você foi alguém oprimido, mas hoje Deus quer oferecer descanso para você. Ontem você pode ter se considerado uma pessoa arruinada, mas hoje Deus está fazendo deste dia, deste momento, um recomeço para a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar uma canção, meus irmãos. Suas crianças subiram. Eu quero que vocês saibam que para elas não tem ovo de Páscoa, tá? Lá em cima. Tem um chocolatinho, porque eles sempre dão um jeito de adoçar os lábios das crianças, né? Mas lá em cima eles celebraram a ceia lá, né? Fizeram pãozinho para eles. Porque Páscoa não é ovo de Páscoa. Eu sei que ano que vem talvez isso vai acontecer, né? Mas lembre disso. Não deixe o coelho tomar conta ou ocupar o lugar do cordeiro. E comece ensinando isso para suas crianças desde já, viu? A Bíblia diz assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Quando crescer, ele não vai se desviar dele. Se você ficar ensinando o seu filho que é o coelho, quando ele crescer, ele não vai querer o cordeiro. Ele vai querer o coelho. Melhor que chocolate, melhor que ovo de Páscoa, é você saber que um dia você estava destinado a um lugar de sofrimento. E Deus te tirou de um lugar onde aconteceu a passagem do reino das trevas para o reino da luz. E Ele te libertou do pecado. Já contei meu testemunho aqui. Eu era um garoto só de 19 anos. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu não era um cara que bebia, não era um cara que fumava, não era um cara que vivia nas gandaias. Os meus amigos quiseram me convencer de que eu já era crente, eu não precisava entregar minha vida a Jesus. Só porque eu não fazia essas coisas. Como se uma vida de pecado se resumisse em fumar, beber ou gandaiar. É muito mais do que isso. Muito mais, é muito mais amplo do que isso. Mas dentro de mim eu sabia que, mesmo eu sendo talvez um bom filho, talvez um bom aluno, talvez não ser um bom colega, mas eu continuava sendo pecador. E o meu destino era o destino daquele mais vil pecador também. Eu me encontrasse, Cristo não me resgatasse, eu iria me encontrar com o mais vil pecador também. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos. A palavra destituídos significa privados. Todos estão privados da glória de Deus. Por isso, João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna.
que a humanidade toda está destituída da presença privada da presença de Deus. E o único caminho que nos leva a Deus, que nos conduz a Deus, chama-se Jesus Cristo. Não é o Ministério Acos, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja católica, não é a assembleia, é somente Jesus Cristo. O Ministério Acos é um lugar onde você pode, se você desejar, ficar e servir ao Senhor aqui. Mas também, se não for aqui, existem outras igrejas que você pode servir a Deus também. Mas que você nunca se esqueça que o caminho é o Senhor. E que se não fosse Ele, através do sacrifício que Ele realizou, meu amigo e minha amiga, nós teríamos uma eternidade de sofrimento. Vamos cantar essa canção? Festas que a gente não pode deixar passar em branco. Uma delas é essa que nós estamos comemorando, que é a Páscoa, e a outra é o Natal. Hoje nós estamos comemorando a morte, a ressurreição, mas não se esqueça de uma coisa: aquele que morreu, aquele que ressuscitou, fez uma promessa quando ressuscitou: ele vai voltar. Ele morreu, ele ressuscitou e fez uma promessa que ele vai voltar. Ele vai voltar não simplesmente por voltar, mas ele vai voltar para vir buscar o quê? A sua igreja. Ele não vai buscar quem está na igreja, ele vai buscar quem é da igreja. Eu não posso medir quem é ou quem não é, mas eu quero que você saiba: aquele que sabe todas as coisas, sabe quem está na igreja e quem é da igreja. E quando ele voltar, ele não vai buscar quem está,
Ele vai buscar quem é. E Ele é justo. Porque talvez se eu fosse dizer quem é e quem não é, certamente eu seria injusto. Mas aquele que é o justo juiz, Ele vai saber olhar, vai dizer assim: essa é da minha igreja. Que você possa ser alguém que não está, mas alguém que é da igreja. Amém? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo Que a neve serei, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Vamos cantar mais uma vez. Alvo mais que a neve. alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue Lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Que a tua semana seja abençoada. Que tudo que você tocar, a presença e a bênção do Senhor esteja lá. Em nome de Jesus. Vou dar a benção, depois nós vamos cantar uma música para despedir, tá bom? Despedida sim, eu vou esperar você. Quando mesmo? Amanhã. Segunda-feira tem Segunda-feira tem oração. oração. Você pode estar aqui conosco, tá bom? Ou se não, quinta-feira. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Se você quiser, fique livre. Nós vamos cantar aqui. Você pode bater palma, ficar à vontade, dar um abraço pro seu irmão aí. Tenha um ótimo restante de noite de Páscoa. Estou seguindo para um lugar mais alto. Eu já queimei os pontos com o passado e em meus olhos eu vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada